Quero chamar, então, os fundadores do Market Makers e hoje mediadores desse painel, José Guedes e Tiago Salomão. Salva de palmas para eles, gente! Rui Alves, sócio da Kinea Investimentos. Dando sequência aqui, ela é ex-secretária, olha só, do Tesouro Nacional e atualmente economista-chefe do Banco Santander, uma mulher aqui, Ana Paula Vescovi. Seja bem-vinda, Ana Paula. Ele é economista, ex-presidente do Banco Central do Brasil e um dos principais arquitetos do Plano Real, Gustavo Franco. Vem com a gente, Gustavo. Olha eles aí. Vamos falar de economia, gente. Assunto em alta hoje, polêmico também no Brasil. Todos eles aqui preparados, apostos para trazer mais grandes insights sobre esse tema. E para fazer a abertura do painel, quero chamar ao palco o vice-presidente do IFL, Marcelo Bragaglia. Grande Marcelo aqui com a gente. Marcelo, toma conta, é tudo teu. O poder flui naturalmente para quem é digno do poder. Este provérbio chinês, milenar, nos convida a refletir. Nós podemos não gostar de quem ocupa o poder hoje no Brasil. Podemos discordar, rejeitar e até desprezar. Não obstante, precisamos nos fazer uma pergunta. Se nós, que nos julgamos superiores e mais capazes que aqueles que estão no poder, então o que dirá de nós que não conseguimos mudar as coisas? A mudança começa em sendo rigoroso consigo mesmo antes de julgarmos os outros. Pois o futuro, ele não está em Brasília, ele está em cada um de nós. Não seguirmos a nossa vocação como líder é cairmos na tristeza e na solidão de Caim. O UFL, com grande honra, assume a sua vocação, formar os futuros líderes que vão mudar o Brasil. Pois ser patriota não significa apenas colocar uma bandeira nas costas. Ser patriota significa viver cada dia para fazer do Brasil um país melhor. Pois através de um Brasil melhor, por tabela, a vida dos nossos familiares, amigos, cônjuges, filhos, também ficarão melhor. E de todo o povo brasileiro, que são uma extensão da nossa grande família da velha terra de Veracruz. Nosso tempo nessa vida é limitado e amanhã pode ser tarde demais. Por isso, não podemos deixar que o futuro do nosso país fique nas mãos de quem não se importa com ele. Na Roma Antiga, era prático que um general, após vencer uma guerra e assumir o poder, pegasse todos os bens de seus adversários para si. Chamavam isso de prescrição. Júlio César, após derrotar Pompeu, entra no Senado romano e refuta a prescrição. Ele joga azeite sobre as cartas com os bens de seus adversários, coloca fogo e diz: só existe uma Roma. E assim eu também digo, só existe um Brasil. Não precisamos do nós contra eles. Precisamos de unidade. Precisamos de uma nova rota, de um novo Brasil. E essa nova rota começa aqui, começa hoje. Somos muitos sotaques, mas uma só voz. Muitas etnias, mas um só povo. Muitos ritmos, mas um só compasso. Compasso esse que se chama Brasil. Pois certamente aquilo que nos une é muito maior daquilo que nos separa. Falar de economia não é falar apenas de contas ou mercados. É falar de trabalho transformado em prosperidade, de esforço transformado em liberdade. É sobre resgatar o sonho do Barão de Mauá. Esse é o espírito desse painel, o Brasil que decide, economia em perspectiva. Passo aqui a palavra para Rui Alves. Obrigado. Rui Alves, a palavra está contigo agora. A gente vai começar com a sua apresentação que você trouxe. Bom, beleza.
Gente, super prazer estar aqui com vocês hoje, tá? É um prazer enorme. Eu estou falando hoje aqui, eu queria lembrar que a razão que a gente está aqui hoje, tá? Ontem a gente teve o assassinato do Charlie Kirk, que vocês devem ter acompanhado nos Estados Unidos. Quem não conhece a história dele, eu recomendo, que eu acho que tem tudo a ver com o nosso painel, tem tudo a ver com a nossa ideia aqui hoje, que não é só liberdade de falar, é a liberdade de ser escutado. Eu acho que na nossa sociedade hoje não é só o direito da fala, mas é o direito de escutar, e o direito de escutar principalmente as pessoas que não concordam com a gente, ou escutar o outro lado da história, que coisa que a gente fazia na época do presidente Fernando Henrique, e que cada vez menos fazemos hoje em dia, onde a gente escuta cada vez mais as nossas próprias vozes e cada vez menos as vozes das pessoas que discordam com a gente, e dessa maneira o conhecimento não é dispersado, dessa maneira o conhecimento não se cria. Eu poucas vezes na minha carreira vi tanta certeza na mão de pessoas e tão pouco estudo e tão pouca busca por conhecimento. Então, trouxe alguns slides aqui hoje para que a gente possa entender um pouco melhor a situação do país do ponto de vista da nossa baixa produtividade e tentar estudar um pouco mais essa questão. Esse aqui é meu slide, sim. Gente, o problema do Brasil não é fiscal. Fiscal é uma consequência do problema do nosso país. O problema do nosso país é institucional. A gente não consegue, a gente não somente tem baixa produtividade, que é o que você pode ver, na verdade, no gráfico da esquerda, mas essa baixa criatividade, ela é composta por um baixo crescimento de produtividade. A gente não só não produz hoje, como a gente não tem a esperança de produzir mais no futuro com as instituições e o processo que temos dentro do país hoje. Entretanto, não é falar mal do país, eu acho que existe um processo enorme de esperança dentro do Brasil, porque há partes da economia que funcionam. O micro-Brasil da linha amarela, né? O micro-Brasil que a gente tem ali no agro, que vem daí dos 40 anos de crescimento, da gente pegar culturas que eram basicamente de clima subtropical, né, como é o caso da soja e do milho, e transformar elas em cultura tropical, invadir o Mato Grosso e o Nordeste brasileiro com o desenvolvimento agropecuário, fez com que o agropecuário crescesse produtividade a 3% ao ano, enquanto o resto da economia, como vocês podem ver nas outras linhas, basicamente estagnada. Tá? Por que o agro consegue fazer isso e o resto da economia não consegue fazer? Tá? Existem várias razões aqui, os 15 minutos que eu tenho certamente não são suficientes para cobrir tudo isso, mas a gente teve a Embrapa, a gente teve, na verdade, um processo institucional, um processo de estudo, um processo de desenvolvimento do Brasil muito parelho com o que você vê em países desenvolvidos. Gente, para transformar um país subdesenvolvido em um país desenvolvido, é mais ou menos aí 3 décadas crescendo 3% ao ano de produtividade. Isso foi o que o agro brasileiro fez. Isso é o que o Brasil não consegue fazer. Tá? Eu vou discutir algumas razões, talvez, do porquê. Mas não é dizer que o Brasil é condenado a isso. Se dentro da nossa economia, hoje, lato sensu, o agro é mais ou menos 1/4 da economia, quando você considera toda a cadeia, se a gente conseguiu fazer isso numa parte da cadeia, por que a gente não consegue fazer isso para o resto da cadeia? Tá? E o Brasil passa por essas fases aqui, que eu tenho certeza que o Gustavo vai descrever esses processos todos, descreve certamente melhor do que eu, mas olha o que acontece com o Brasil. Meu pai dizia que o ano que eu nasci, que foi em 1972, foi o fim do Brasil. Eu devo ter alguma coisa ruim nesse sentido, realmente, porque você vê aqui, o Brasil crescia sempre acima da linha azul, no período do milagre ali, né? A economia que mais cresceu no mundo ali, depois da Segunda Guerra Mundial, até o fim do milagre econômico. E olha como é que a gente abre esses buracos em relação ao mundo, né, depois de 1980. O que acontece aqui depois de 1980? O mundo se integra, o mundo se torna, na verdade, um mundo globalizado e o Brasil perde essa capacidade competitiva. Tá? Existem razões que a Europa se transformou na primeira superpotência global e uma das razões era a troca e o fato que os estados eram pequenos e estavam em guerra constantemente. Quando você está integrado no mundo, você se transforma, você se torna mais competitivo. Tá? O Brasil, sob o período que o mundo era isolado, ele trabalhava bem. No Brasil, em que necessitou integração com o mundo, as nossas crises se tornaram mais severas, as nossas crises se tornaram mais constantes, e essa recorrência de crise
faz com que a gente, na verdade, na integral dessas crises, a gente acabe com isso aqui. No final das contas, a gente não consegue seguir nem nossos pares mais diretos, né, que seria a Colômbia, que seria o Chile, a gente vem abaixo deles. Tá? Então, existe uma coisa, ou passou a existir uma coisa no Brasil pós-milagre econômico, com o mundo se integrando e a gente não se integrando, que é muito parecido com aquele país que não está na guerra, né, que não está no conflito, e dessa maneira não consegue desenvolver as suas instituições. Existe uma razão que a Prússia, né, que é antecedente da Alemanha, antes da integração alemã, era tão competente do ponto de vista militar. E a razão que a Prússia era tão competente era porque ela era entre a França e a Rússia. Se você não fosse competente, você era atropelado. O Brasil, com sua falta de integração, na verdade, as instituições não desenvolveram da maneira que deveriam ser desenvolvidas. Né? Então, eu acho que é bom mencionar, né, que o Prêmio Nobel de Economia mais recente, né, foi ali para Acemoglu, para o Johnson e para o Robinson, em que toda a teoria eram instituições. E o fato de que as nossas instituições hoje não se desenvolveram da maneira que deveriam ter se desenvolvido em 40 anos de isolacionismo e protecionismo relativo brasileiro, faz com que a gente ainda beba dessa água amarga. E, gente, nisso, o problema não está em Brasília, o problema não está out there, não está fora da gente, o problema está aqui nessa sala. Eu me lembro que, estudando cosmologia, que eu gosto, né, uma vez eu estudei que a matéria negra, né, a dark matter, não estava no espaço, ela tá aqui entre a gente. Né? A matéria negra da economia brasileira, né, essa falta de instituições, ela não está em Brasília. Brasília é um reflexo, ela está entre a gente aqui, pela qualidade das nossas instituições de ensino, pela qualidade dos nossos profissionais, e pelo fato de que a gente, enquanto sociedade, eu incluso, tá? Talvez não tenha me dedicado o suficiente, talvez não tenha estudado o suficiente, talvez não tenha agido o suficiente para que essas instituições brasileiras possam ser modificadas. Isso, gente, é um processo de muito tempo. Tá? Existe uma razão que o Rui Alves e o Carlos Alcaraz eles são tão diferentes no tênis. Tá? E a razão simples é que, ao longo de 20 anos, o Alcaraz, embora eu tenha 2 braços, 2 pernas, ele se desenvolveu muito melhor do que eu, em passos pequenos, na arte, né, do tênis. O Brasil é igualzinho. Tá? Por 40 anos, a gente tem deteriorado, de uma maneira ou de outra, institucionalmente, pela nossa falta de integração. O resultado está aí. Né? Você pega o ranking do Doing Business, eu acho o maior exemplo do que é o Brasil hoje. Né? Eu selecionei algumas coisas do Doing Business que eu acho que são muito sistemáticas do que é o Brasil hoje. Facilidade de começar um negócio. A gente é um dos piores do mundo. Tá? E não é só o Brasil, gente. Eu queria falar muito da Europa nisso. A Europa e os Estados Unidos, você vê como isso é importante. Eram 2 economias equivalentes há 20 anos atrás em tamanho. Hoje, os Estados Unidos deve ser mais ou menos aí 25% do PIB mundial, a Europa caiu para 17%. E a razão principal é como é difícil fazer negócio na Europa hoje. Eu morei lá há muito tempo, posso falar categoricamente, e como é fácil fazer negócio nos Estados Unidos. Estados Unidos é um lugar do mundo que você consegue levantar dinheiro com projetos com 90% de probabilidade de dar errado. Tá? Você não tem isso em nenhuma outra geografia do mundo. Acesso a crédito, como é que você vai... O empreendedor, ele se baseia basicamente em crédito para começar um negócio. Se você não tem garantias com crédito, se você não tem garantias de ativos, você não consegue fazer um processo de crédito dentro da sua economia, e a gente vive com esse problema, que é o problema de registro de propriedade. Como é que se lida? Eu tive a infeliz experiência de, na primeira vez da minha vida, alugar um apartamento, que eu decidi não vender, resolvi alugar, uma das piores experiências da minha vida no Brasil. Eu estou precisando de uma liminar para tirar o inquilino que não me paga há alguns meses. E para ter uma liminar, eu não consigo ainda em meses. Então, a insegurança jurídica, faz de registro de propriedade, com permissão para construção, e com a atrocious, a horrível capacidade que nós temos de lidar com impostos nesse país, com contencioso fiscal, que é um múltiplo de qualquer contencioso fiscal em relação ao PIB de qualquer outro país,
de similar tamanho econômico, faz com que a gente viva essa questão. Qual é a consequência disso, gente? A consequência é simples, tá? A gente vai fazer um VAT, talvez seja a melhor coisa que poderia ter sido feito no governo atual, era a gente se livrar dos 5 gangsters que a gente tinha na nossa economia, né? Quais são os gangsters? Era IPI, ICMS, PIS, COFINS e ISS. Uma confusão, né, de impostos indiretos que não existia em nenhuma outra economia do mundo que não fosse no Brasil. A gente decidiu, então, via um processo que foi discutido abertamente na sociedade por mais de uma década, dizer, nós vamos implementar o IVA brasileiro, que seria, na verdade, um grande desenvolvimento, equiparando a gente, simplificando os impostos indiretos, evitando todos os problemas que eles tinham, né, origem, dificuldade, porque grande parte do contencioso fiscal brasileiro vinha dos indiretos, e disseram, olha, vamos consolidar isso. Teria sido um grande desenvolvimento para a gente. Agora, a cultura institucional, o que isso gerou? Vai gerar o maior IVA do mundo. A gente vai ter esse IVA. Resultado de quê? Resultado de captura do Estado, resultado de facilidade que grupos de interesse têm em fazer a famosa meia entrada brasileira, né? A famosa eu não pago, não, eu tenho preferência para isso. Gente, vocês podem ver, acredito que a maioria das pessoas não pense que eu seja um deficiente físico. Tá? Eu posso aplicar para deficiência física, se eu quiser, no pagamento de impostos para automóveis e também pagamento de imposto de renda após a minha aposentadoria. Acredite em mim. Eu acho super injusto com a sociedade, mas é o que a cultura da meia entrada brasileira, de tanta isenção, né, de tanto apoderamento do Estado faz. Quando a gente tenta mudar a instituição, a gente cai nisso. Aí as pessoas vão dizer para vocês, o problema é o fiscal brasileiro. O fiscal brasileiro, gente, é uma consequência desse processo, uma enorme consequência disso. Gente, o que aconteceu nesse país? As pessoas reclamam da Constituição de 88, em que a gente se transformou, na verdade, uma Constituição cidadã e em maiores direitos para a população. Gente, isso não é ruim. Não é bom. Eu nasci no Brasil que as pessoas passavam fome. Passar fome não deve ser legal, nunca passei na vida. Mas eu passei todas as dificuldades dos anos 80 de não ter carne em casa. Tá? Eu passei as dificuldades dos anos 80 de um pai em que esperava que a inflação do mês fosse 20% para que tivesse gatilho salarial. Abaixo de 20% não tinha gatilho. Eu agradeço ao Gustavo Franco aqui, que está presente com a gente, né, que salvou a minha carreira para que eu pudesse estar nessa sala. Essa sala só existe, provavelmente, porque pessoas como Gustavo Franco salvaram a gente do processo hiperinflacionário. Mas esse processo que está aí é a consequência da falta de crescimento, de produtividade, que é a consequência da falta de crescimento, ou da falta de instituições que a gente falhou em desenvolver porque a gente não abriu essa economia da maneira que ela deveria ser aberta. Tá? A gente não funcionou competitivo globalmente. E quando a gente tem que ser competitivo, como era o caso da Prússia, que é uma questão de sobrevivência, as suas instituições necessariamente melhoram. Tá? E volto a dizer, isso que você tem aqui, você pode pegar perfeitamente. Por que a gente gerava esses superávites aqui e a gente só gera déficit no momento? Gente, é muito difícil dizer que isso é consequência da atitude de um só partido. Tá? Isso é consequência de uma sociedade. A gente fez uma Constituição, necessidades sociais foram crescendo, essas necessidades sociais encontraram falta de crescimento de produtividade, e essa falta de crescimento de produtividade com necessidades sociais crescentes geraram um déficit e, no momento, uma dívida ascendente. Tá? Queremos mudar isso? Gente, é instituição não se muda da noite para o dia. Lamento muitíssimo informar, não é o STF, não é Brasília, não é um fator específico, é um conjunto de fatores, como quando você lê Why Nations Fail, do Acemoglu, você começa a constatar isso. E a realidade sai daqui, a realidade sai do trabalho diário. Eu acordo de manhã todo dia com uma certa síndrome de impostor, me perguntando se eu estou fazendo o suficiente, me perguntando se eu estou trabalhando o suficiente, se eu estou estudando o suficiente, ou se eu estou contribuindo para mudar o país o suficiente. Porque essa mudança institucional que a gente precisa vai ser questões de anos. E eu lamento muitíssimo, vou voltar a mencionar aqui o Charles Kirk,
tá? Que foi uma pessoa que foi assassinada ontem por diferenças de opinião. Eu não me defino nem uma pessoa de direita, necessariamente, eu acho que sou uma pessoa que quer aprender a cada dia, mas ver uma pessoa morta por diferença de opiniões é muito forte. E a radicalização que a gente tem nesse país, quando você pensa em direita e esquerda, é a certeza, eu sendo uma pessoa logicamente mais liberal e de direita, a certeza que eu vejo nas pessoas de direita hoje no país me assusta, porque eu não tenho essa certeza. Eu quero estudar mais, eu quero saber mais, eu quero ajudar a mudar essas instituições. Eu vejo muito na direita hoje uma certa certeza que eu via na esquerda, e até hoje existe na esquerda. Eu acho que o Brasil precisa de menos certeza, de mais trabalho, de mais estudo e de mais transformação. Isso é trabalho duro, que só pode acontecer a cada dia, e não tem bala de prata nisso. Tarcísio, se vier, ou Ratinho Júnior, ou o que quer que seja, vai encontrar todo esse ambiente institucional no Congresso, no Judiciário e na Faria Lima. Tá? Mudar vai ser aos poucos e vai ser trabalho diário. Acabou meu tempo esgotado, já está piscando aqui. Um abraço. Muito bom, muito bom. Excelente, Rui. Depois a gente faz as perguntas pertinentes ao Rui, mas antes vamos ouvir a Ana Paula para falar um pouco. O Rui trouxe um pouco do pulso de quem está vivendo o mercado, e a Ana Paula, por toda a sua experiência econômica, tanto no privado quanto no setor público, pode elucidar também um pouco desse desfecho aqui que o Rui trouxe. Bom, bom dia, quase boa tarde, né, para todos. Primeiro, gostaria de agradecer o convite do Instituto de Formação de Líderes para estar aqui com os colegas, do Market Makers, Rui, Gustavo, e muito feliz de estar nesse painel com vocês. Bom, a gente está falando aqui de um fórum que discute formação de líderes e o tema da liberdade, né? E eu acho que é talvez uma fala comum a gente dizer que a liberdade, nossa liberdade, termina onde a gente começa a impactar negativamente a liberdade dos outros. E ela é muito dependente da nossa capacidade de ter autonomia. Então, eu vou pegar esse ganchinho aqui no final da fala do Rui para colocar um foco nesse tema fiscal. E eu não poderia concordar mais com o Rui no sentido de que o nosso problema macroeconômico ele é menos fiscal e mais institucional. As nossas instituições não estão sendo bem-sucedidas em arbitrar prioridades da sociedade. O nosso acordo social não está conseguindo entregar essa autonomia de uma sociedade que está disposta a pagar impostos para ter uma provisão de bens públicos tal que equilibre a própria sociedade. Então, acho que tem uma raiz do problema fiscal, antes de eu entrar no desenho dele, até no que seria a sua solução, né? Mas é uma sociedade que não consegue sair desse tema e dessa discussão. A gente, há pouco tempo, fez o Plano Real, a gente alcançou o tripé macroeconômico e tirou o problema macro da frente. Eu me lembro ainda no governo, quando a gente tinha as missões do FMI ou de organismos internacionais, assim, a gente não quer ouvir macro dessa vez, não, a gente quer saber quais as reformas que vocês estão fazendo para o país crescer mais, para ser mais inclusivo, para dar mais certo, né? E a gente voltou até o problema macro. Então, é isso. A gente precisa resolver o problema macro, antes de tudo, para a gente tirar ele da frente e voltar a discutir o que realmente interessa para o país. Assim, como é que os nossos negócios podem prosperar mais? Como que os nossos jovens podem aprender mais? E por aí vai. Eu acho que a gente tem uma agenda longa de um país em desenvolvimento naturalmente. Nossa sociedade é muito desigual. Esse acordo que eu mencionei, ele é muito difícil de fazer, né? Porque você tem dimensões muito amplas dos mesmos problemas. E acaba que nós não queremos pagar mais impostos ou tantos impostos, mas, ao mesmo tempo, tem uma parcela da sociedade que quer mais Estado. Mas, no meio disso tudo, está um Estado que não entrega de forma eficiente. Nossas políticas públicas, na parcela que elas são financiadas, elas não são efetivas em entregar mais igualdade, mais liberdade para os nossos cidadãos. Então, assim, eu acho que o grande problema que nós temos não é um problema de gestão, não é um problema de, enfim, vamos aumentar a carga tributária, vamos tirar mais de um grupo que é mais beneficiado. O nosso grande problema é o que nós podemos fazer de melhor com o que nós já temos. Nós temos uma educação pública que não tem um financiamento menor se comparado com outros países no mesmo estágio de desenvolvimento do Brasil. A gente gasta
quase 6% do PIB com educação. Mas a gente resolveu financiar desde a educação básica até a educação superior. Só que quando a gente olha os dados, as avaliações, o que realmente chega a quem mais precisa é a educação básica. Essa educação é a transformadora. A educação superior, ela tem retornos privados e muito mais perto, né, da idade onde você frequenta a universidade. Então, existem N modelos, outros países têm esses modelos, para que a gente pudesse focar mais no ensino básico e entregar uma educação que a gente não entrega, que é uma educação transformadora. A gente está longe de ter uma sociedade que aprende, que ajuda os seus jovens a aprenderem, e que agora nós aqui, mais maduros, experientes, né, não necessariamente mais idosos, nós vamos ter que voltar a aprender também. São muitas as tecnologias que estão vindo, a gente precisa criar essa sociedade que aprende por si próprio. A gente precisa colocar o Estado onde ele precisa realmente estar. Foco, prioridade, a gente tem que discutir isso. Eu poderia dizer da segurança pública, vocês acabaram de ter um painel, eu vou até ser rápida aqui, assim, o quanto que a segurança pública retira dos nossos esforços competitivos, da qualidade, da nossa capacidade de ir e vir. Né? Isso é liberdade básica. Nós estamos sendo cerceados não só nos 6%, as métricas vão aí de 4% a 8% do PIB de perda de crescimento potencial com o problema da segurança pública, seria, não, por algumas contas, de 0,6% ao ano de PIB potencial, é muito. Mas eu vou falar do nosso direito básico de ir e vir, que está sendo cerceado. Poderia falar do SUS. Sim, o SUS, poxa, eu acho que é o programa, de todos os programas sociais que estão na Constituição e estão desenhados no Brasil, que mais chega até os pobres. Ele tem a sua focalização, a sua efetividade, mas pode melhorar muito. Enfim, a reforma do setor público brasileiro, que é a verdadeira reforma fiscal, ela passa por rediscutir os nossos programas sociais, o nosso contrato com a sociedade. Isso é muito profundo, gente. Isso não é chegar no Congresso e aprovar uma PEC. Eu vou aprovar uma PEC da reforma administrativa. Ok, legal, bem-vindo, mas ela está aí desde 1998. A reforma administrativa brasileira já está na Constituição. A gente tem mais de 4 leis já aprovadas dentro do Congresso que endereçam os principais temas da avaliação de desempenho, da avaliação de resultados, da horizontalidade das carreiras, enfim, da revisão dos benefícios pecuniários dos servidores públicos, dos incentivos ligados às formas de contratação, dos supersalários, dos penduricalhos. Ou seja, a gente pode fazer já, mais rápido. E a gente precisa também tirar os mitos da frente. Né? Nós temos vários mitos em torno dessa história da reforma fiscal, e às vezes eu me pego discutindo alguns desses mitos. Mas a gente pode fazer uma reforma fiscal reduzindo benefícios, a gente pode fazer uma reforma fiscal aumentando carga tributária, porque nós temos uma sociedade que precisa muito do Estado. E eu aqui, humildemente, sempre falei, eu acho que o tamanho do Estado é uma decisão da sociedade, desde que ela queira pagar por ele, desde que ela se sinta, se ela tem um sentimento de legitimidade em relação ao Estado, que ela esteja disposta a pagar essa carga tributária. Mas nem isso adianta, gente, porque o nosso problema básico hoje das contas públicas é que as despesas crescem igual unha. E crescem acima da capacidade da economia crescer. Então, falando aqui em grandes números, né, panorâmicos aqui, a nossa despesa pública primária, e no setor público, né, no governo central, que é mais fácil da gente medir, ou mais, as métricas são mais encontradas, ele cresce a 4% por ano. E a gente tem um PIB que cresce aí, né, algumas contas vão dizer que cresce 2% ao ano. Eu acho que depois dessa reforma tributária, lá na frente, ele pode até crescer 2%. Mas, enfim, que seja 2%. A gente tem um descasamento enorme. Ou seja, não adianta a gente aumentar a carga tributária, porque a cada 2, 3, 4 anos a gente vai ter que voltar a aumentar a carga tributária, porque a despesa não está sendo acomodada pelo crescimento da economia. Então, não tem como resolver esse problema do lado da receita. Mas a gente tem que trazer justiça tributária. Estou dentro. Vamos fazer uma reforma que vise um redesenho do modelo de tributação
para trazer essa legitimidade. Não só mais justiça tributária, mas também mais eficiência para o sistema, para que as empresas tenham mais simplificação para poder tocar os seus negócios. Outro mito é, vamos resolver pelo lado dos juros, né? Poxa, a gente paga muitos juros, olha para o orçamento público, os juros, a conta de juros é maior que a conta das despesas primárias. Ok, é sim, mas o juro, gente, ele transita pelo orçamento público por uma questão de transparência, para a gente conhecer os juros pagos na rolagem da dívida pública e na cobertura da necessidade de financiamento do governo. Ele é um recurso privado, ele é um recurso nosso, da sociedade, que está emprestando para o governo se financiar. E aí tem os pequenos trabalhadores, os pequenos poupadores, eu sempre falava isso, o Tesouro Direto está no meio, né? Também tem os grandes poupadores, tem os investidores internacionais que trazem recursos para o Brasil para completar essa poupança que a gente não tem aqui dentro. Mas ele é um recurso privado, ele é um bem privado. Então, não adianta resolver pelo lado dos juros, porque a gente vai deixar de ter financiadores. Para reduzir juros, gente, não tem segredo. A gente tem que reduzir a despesa, reduzir a percepção de risco sobre essa necessidade de financiamento tão alta, acomodar o crescimento da dívida pública, que a gente vai ter menos risco, menos juros, tudo vai dar certo. Mas é uma consequência. A dívida pública brasileira, acho que o Rui mostrou a figura, não tem melhor do que a imagem. A dívida pública brasileira vai crescer nesses últimos 4 anos, até o ano que vem, 12, 14 pontos de percentagem do PIB. Se a gente for projetar como o Rui fez um pouquinho mais longe no tempo, a gente vai chegar perto de 100%. Poxa, Ana, mas os outros países também estão com problemas fiscais, os outros países, a gente está vendo, inclusive, a curva de juros, né, crescendo na sua parte mais longa, quer dizer, a perspectiva dos investidores globais é que os governos, como um todo, vão precisar de mais recursos para se financiar. Os juros estão crescendo para o futuro, né, na parte longa da curva. Ok, mas nós somos um país em desenvolvimento. Se o mundo está piorando em termos de capacidade de financiamento, está ficando mais caro para os investidores acreditarem nesses governos que estão crescendo os seus gastos sem sustentação, poxa, nós que somos em desenvolvimento, levamos desvantagem. A gente precisa fazer o nosso dever de casa. Nós temos que resolver internamente os nossos problemas. E a gente teria uma grande vantagem se a gente conseguisse demonstrar um certo canal de disciplina nesse terreno. Então, não tem realmente outra forma da gente conseguir baixar juros no Brasil. Não é pelos, pelo voluntarismo, né? A gente precisa realmente passar pelo terreno fiscal. E aí tem uma outra discussão. Tá bom, mas então vamos crescer a economia, né? Vamos fazer a economia crescer, porque aí, se a economia não cresce 2, ela cresce 4, a gente consegue acomodar esse nível de despesa. Olha, gente, tá aí, né? Eu acho que a palestra do Rui foi bem situada antes da minha para dizer que a gente só cresce pela produtividade. A gente precisa colocar esse Estado também mais eficiente do lado do ambiente de negócios. A gente precisa dar tranquilidade para as empresas para que elas possam tomar seu próprio risco, do seu próprio negócio. Não o risco da segurança pública, não o risco da falta de mão de obra qualificada, não o risco de ter que retreinar as pessoas e depois você tem incentivos dentro das políticas públicas para um giro muito alto no mercado de trabalho. As empresas acabam não apostando tanto no seu próprio maior ativo, que são as suas pessoas. Né? Então, nós também temos um problema de incentivos dentro desse combo de programas ligados ao trabalho que não nos está levando a esse ambiente construtivo entre empresas e trabalhadores. Quer dizer, o mundo do trabalho está se modernizando muito rápido. Esses programas estão aí há quantas décadas? A sociedade é dinâmica, a gente precisa se adequar a esse mundo das pessoas quererem um trabalho mais por conta própria, ou usando mais tecnologias, enfim. As plataformas estão aí. E a gente ainda tem abono salarial, que pelas métricas, né, das avaliações, não chega às pessoas mais pobres do país. A gente ainda tem um modelo de FGTS que não corresponde à própria poupança do trabalhador ao longo do tempo, no seguro-desemprego, no seu saque. Então, a gente precisa repensar muita coisa. Não é simples a gente fazer o tal do ajuste fiscal. O Rui falou isso, eu vou repetir.
o que a gente precisa realmente fazer uma grande DR social, né? Discutir a relação entre Estado, entre sociedade. A gente precisa rever os nossos programas, a gente precisa olhar para o que deu certo. Olha, as empresas na área de saneamento no Brasil, depois da mudança do marco regulatório, é óbvio que a gente acelerou 2 vezes o passo de entrega de um direito básico da sociedade, que é ter direito à água tratada e a esgoto, né, tratado. Então, assim, saneamento básico deveria ser um requerimento, uma exigência nossa de uma sociedade que tem um requisito mínimo de atendimento às necessidades da população. Agora a gente conseguiu chamar o setor privado, criar regras e entender que tem coisas que o setor privado pode fazer com mais eficiência e muito melhor. Eu acho que a agenda volta ao tripé macroeconômico, gente. Até a gente está vendo alguma deterioração no setor externo por força de uma sociedade que impulsiona a economia pelo lado fiscal, cresce acima da sua capacidade de produzir, cresce despoupando, e as transações correntes do Brasil estão se deteriorando. O Brasil precisa voltar a discutir o que interessa e tirar a macro da frente. Algo que a gente já teve, que a gente já conquistou, está aqui do meu lado, quem trabalhou arduamente por isso, né? A gente precisa voltar a ter a macroeconomia com uma doce lembrança de um problema que a gente já teve, ou uma amarga lembrança de um problema que a gente já teve, mas uma doce solução que a gente já encontrou. Esse é o ajuste fiscal que eu acredito, tá, gente? É a sociedade entendendo que as coisas têm que ter limite, recursos dos estados são finitos, a gente precisa rediscutir esse estado a fundo. Muito obrigado, Ana, pelas explicações, as palavras. Agora com a palavra, Gustavo Franco, ex-presidente do Banco Central e um dos pais do Plano Real. Alô? Bom dia a todos. A encomenda foi 15 minutos, em 15 minutos a solução para o futuro econômico do Brasil. Farei o meu melhor. Rui já fez boa parte do caminho e tratou do assunto que eu recortei para usar nesses 15 minutos, que é o assunto produtividade. É um assunto muito esquecido e que precisa ser conversado à luz de um outro grande esquecimento nosso. Esquecemos de fazer, talvez, a mais importante de todas as reformas, a abertura. Ela pode ser descrita como a mãe de todas as reformas. Não é bem a mãe, talvez a tia esquecida, a tia das reformas que ficou solteira, que não foi feita, e que talvez tivesse sido a mais importante. Eu queria lhes falar um pouquinho sobre essa relação entre abertura e produtividade, lembrando exatamente que a abertura é um negócio talvez um pouquinho diferente, sobretudo se a gente pensar para frente, do que foi no passado. Não é só um assunto de tarifa e comércio exterior, tem mais. Tá? Mas vamos lá. Onde a gente vê o efeito que a abertura pode causar na produtividade, na renda das pessoas no Brasil? Eu olhei, meu primeiro olhar mais relevante sobre esse assunto veio a partir de 1996, eu era governo, era ainda diretor de assuntos internacionais do Banco Central, quando a gente resolveu fazer um empreendimento novo, que foi fazer um censo da presença do capital estrangeiro no Brasil. Esse censo era uma determinação da Lei 4131, uma lei de 1962, época difícil para o capital estrangeiro no Brasil. Ali a lei mandava fazer um censo, mas acho que com alguma má intenção naquele momento. Naquele momento o Brasil não gostava de capital estrangeiro. Nos anos 90 é diferente, a gente queria fazer um censo justamente para fomentar, vendo que
o capital estrangeiro, o investimento direto estrangeiro, era o veículo, era e continua sendo o principal veículo através do qual ocorre isso que a gente conhece como globalização. O investimento direto estrangeiro pula as barreiras tarifárias, as empresas que não conseguem abastecer o Brasil, sei lá, de automóveis, pulam a barreira e vêm se estabelecer aqui dentro. Não é isso? A gente acha que está fazendo uma política nacionalista de substituição de importação e valorização da produção nacional, que nada. A gente faz a valorização da produção estrangeira desde que eles venham produzir aqui. Tá? E, claro, a gente pode, quando eles vêm, introduzir exigências sobre o uso de insumos nacionais ou requisitos de pouca importação, muita exportação, o que seja. Aqui no Brasil, a exigência sempre foi de substituir importação e não importar nada. A cabeça era meio soviética nesse assunto. O capital estrangeiro pode vir, mas tem que produzir para a gente não ter que importar e ser autossuficiente em tudo. Não é isso? Foi sempre a filosofia de substituição de importações que o Brasil adotou para trazer o capital estrangeiro. Tinha muito capital estrangeiro, tem muito capital estrangeiro no Brasil, foi o jeito que o Brasil se abriu. E nos anos 90, havia uma percepção, inclusive logo após a estabilização, que o Brasil era um país muito internacionalizado, muita empresa multinacional aqui dentro, todas as grandes marcas internacionais estão aqui, mas, de algum jeito, a gente está afastado das grandes correntes de comércio exterior, e isso nos deixa meio que fora da globalização e dos ventos competitivos que a globalização produz. Primeiro passo, vamos fazer o tal censo do capital estrangeiro, que era para ter sido feito nos anos 60 e nunca foi feito. O primeiro que foi feito tomava o ano base 1995. Depois ele foi repetido a cada 5 anos, e era uma pesquisa pela qual todas as empresas que tinham capital estrangeiro na sua estrutura acionária, capital estrangeiro em proporção, acho que maior que 5%, um número, enfim, relevante, podendo ser pequeno, mas é sempre relevante. Todas tinham que mandar para o Banco Central um formulário, sei lá, parecido com esse do imposto de renda, onde você mandava as suas demonstrações financeiras, suas informações, e o Banco Central tabulava e tinha-se o quadro completo da presença do capital estrangeiro no Brasil. 95, 2000, 2005, 10, 15, anualmente as empresas maiores reportam parte desses dados, mas a cada 5 anos é todo mundo. O que isso revela? Acho que já tem até 2020 pronto, disponível numa planilhona no site do Banco Central, qualquer um pode consultar. O que vocês vão achar lá que é da maior importância? Como eles mandam demonstrações financeiras e mandam também quanta gente eles empregam, dá para fazer exatamente o cálculo de valor adicionado per capita nessas empresas. Através dessa pesquisa, é possível verificar, por exemplo, são mais ou menos 5.000 empresas no Brasil que têm pelo menos 5% de participação estrangeira acionária. Não são só multinacionais com controle estrangeiro, é qualquer empresa que tenha um sócio estrangeiro com 5%. Isso é uma coisa meio mágica. Ficamos nos perguntando o que faz a produtividade crescer. Resposta, um sócio estrangeiro. Okay? Bom, essas 5.000 empresas empregam 3%, mais ou menos, cerca de 3% da força de trabalho brasileira. Mas elas produzem 1/3 do PIB brasileiro. Tá? Os outros 97% da força de trabalho que trabalham no setor dito, sei lá, isolado, nacional, brasileiro, produzem 2/3 do PIB brasileiro. Basta, com esses números, fazer a conta para perceber que a produtividade por cabeça no setor aberto, o setor onde tem estrangeiro, da economia brasileira, é 15 a 20 vezes maior do que no setor nacional. Okay? Essa é a grande revelação desse censo.
A produtividade no Brasil é baixa, o Rui mostrou as estatísticas e tem crescido pouco, mas é muito desigual. Tem um pedaço do Brasil onde a produtividade é top, e o outro pedaço do Brasil, maior, onde é muito baixa. Tá? Era assim, quando Celso Furtado escreveu sobre desenvolvimento econômico brasileiro, seus livros clássicos, sem dúvida, mas cuja receita para o desenvolvimento era uma coisa muito simples. Vamos transportar trabalhadores do setor atrasado, que naquele tempo era o agro, para o setor adiantado, alta produtividade, que era a indústria, nos centros urbanos, e o processo de urbanização, diminuição da população rural e industrialização, por substituição de importação, faria o milagre de fazer o Brasil crescer, como fez durante algum tempo. Tá? Tinha outros erros nesse tipo de modelo econômico, o principal é o viés inflacionário. Make a long story short, esse modelo se esgota. Em algum momento, a produtividade é uma catástrofe, esse modelo acabou. Qual é o novo? E aí eu preciso terminar, porque está acabando o meu tempo. O novo começa pela identificação de onde é o setor dinâmico no Brasil. É o setor aberto. Aberto no sentido de ter um sócio estrangeiro. Isso, na verdade, abre muitas portas, seja para o comércio exterior, para a transferência de tecnologia, para participar de cadeias internacionais de valor, aonde a filial brasileira é um vértice, ainda que instruído pelo governo brasileiro a não participar do comércio exterior, essas empresas com sócio estrangeiro aqui dentro do Brasil têm a capacidade de participar de cadeias internacionais de valor. Não o fazem, em geral, porque o governo manda não fazer. Manda diretamente, às vezes indiretamente, pelo sistema tributário, tarifário e restritivo para o comércio exterior, como a gente sabe que é. Pois bem, agora, Celso Furtado, para o século XXI, consiste em políticas para fazer o emprego e a atividade econômica ir para o setor aberto. Não é só rebaixar as tarifas de importação, é mover a ênfase, os incentivos da política econômica para as empresas que têm abertura. A abertura passa a ser uma coisa um pouquinho mais ampla do que a gente pensou. Não apenas é a abertura para o que se passa no ambiente da globalização, como também a abertura para o que se passa no mundo digital. A gente, durante o século XX, fez muito, para quem estuda desenvolvimento econômico, estudos sobre orientação externa, orientação para o comércio exterior e sua relação com a produtividade e o desenvolvimento econômico. Provavelmente, no século XXI e XXII, a gente vai falar de orientação digital e externa como fatores que alavancam o desenvolvimento econômico dessa geração de países. A Ásia tirou o proveito de orientação externa pró-globalização durante muitos anos. Os gráficos do Rui mostram isso muito bem. Coreia e China ficaram ricos quando o Brasil ficou estacionado com a sua política de autonomia e autossuficiência. Chega desse negócio agora. É preciso nos dedicar, temos que nos dedicar à abertura, inclusive do digital. Está começando já uma conversa sobre instalação de data centers no Brasil, que agora tem toda uma história de ter que ter o processamento no data center nacional, com peças nacionais, tudo nacional, igualzinho a gente fez nos anos 50, com exigência de conteúdo nacional na indústria. Não gostaria que a gente entrasse no mundo digital com essa pegada protecionista da autossuficiência, que vai nos levar para o mesmo buraco que a substituição de importação nos levou. Nós temos dentro de casa 5.000 empresas, cada uma delas com a conexão que é necessária para a gente participar de cadeias internacionais de valor. Só falta trabalhar com esse grupo, tá? Lembrando que essa é provavelmente a saída, o primeiro corredor que a gente tem que percorrer para chegar no século XXII com a aspiração de virar um país rico. Esses são os meus 15 minutos
sobre o futuro do Brasil. Muito obrigado, gente. Muito bem. Legal esse desafio de, como apresentador de podcast, que fica 2 horas conversando com o convidado, a gente tem 3 super mentes brilhantes e vamos ter 15 minutos para fazer 15 minutinhos para uma pergunta para cada um, né? Até o gênio da isso. lâmpada dá 3 desejos, a gente vai ter uma. Mas eu vou começar com o Rui, Vai lá. e aí você vai pensando em alguma para a Ana e para o Gustavo, eu já tenho aqui também. Rui Alves, você desenhou o cenário aí, mas você é um tomador de decisão de investimento e pode investir no mundo todo. Como o Brasil se insere na sua carteira de investimentos nesse momento? Há oportunidade, apesar disso? Bom, agora o microfone que funciona. Deixa eu tocar num ponto muito importante antes de falar especificamente do Brasil. Quando você é um investidor em ações, que eu acho que a sua pergunta é muito para o mercado de renda variável, você não quer um comportamento de renda fixa. Tá? Renda fixa, você compra renda fixa, compra NTNB longa e coisas do gênero. Você quer schumpeterianismo, você quer transformação, você quer pujança econômica, você realmente quer ir para uma tomada de risco. Se você não quer ir para a transformação econômica, para o crescimento, para a tomada de risco, para a transformação, você estaria melhor na NTNB ou na Treasury de 30 anos, que está te pagando aí, uma paga 7% de juros reais e outra paga 3%. Então, como tomador de risco, que é a minha profissão no final das contas, eu quero ver pujança, eu quero ver schumpeterianismo, eu quero ver transformação. Tá? Eu consigo isso mais fácil hoje, sinceramente, nos Estados Unidos do que eu consigo no Brasil. Não consigo na Europa. A Europa são uma série de empresas antiquadas, uma série de empresas de economia talvez da última geração, né? Você vê os grandes conglomerados europeus, as grandes empresas europeias, eu acho que não tem nenhuma fundada nos últimos 30 anos, né? São empresas antiquadas, ou é farma, ou é luxo, ou são bancos, coisas que não inspiram realmente para um tomador de risco que quer transformação, que seu capital ali seja colocado. Tá? Então, onde eu vejo transformação hoje, vamos pensar o seguinte, gente, que eu acho muito importante para essa audiência pensar nisso. Todo o crescimento de lucros do mercado acionário global de 2012, 2010, depois da grande crise financeira até agora, foi representado pelo setor de tecnologia. Lógico, outros setores cresceram lucros, outros caíram lucros, mas no agregado, 100% foi o setor de tecnologia. O Brasil tem o mesmo lucro em dólar de 2007. É difícil você pensar que todo o crescimento de lucros no Brasil desde então foi uma ilusão monetária de inflação brasileira, mas foi. Tá? Então, eu acho que existem oportunidades no Brasil naquele cohort, naquele grupo que o Gustavo acabou de falar. Tá? Você tem no Brasil uma Embraer, que é muito parecido com a questão da Embrapa. O que você fez? Você criou o ITA, você trouxe pessoas do MIT para cá, você teve um empreendedor, um tomador de risco inicial, que foi a pessoa que fundou ali o ITA, trazendo as pessoas do MIT, e de lá você cria a Embraer, que hoje faz avião militar, o E2, né, que ontem teve anúncio de mais de 100 vendas aí do avião. Você tem a WEG, que claramente é um expoente na questão de motores elétricos, processo de eletrificação global, que a gente gosta muito. Você tem empresas de liderança no setor, coisas como Suzano, por exemplo, empresa super bem tocada, mas isso eu chamo da Bolsa de Nova York, que negocia no Brasil. O Brasil tem uma Bolsa de Nova York que negocia dentro deles, que são essas empresas de alto grau de empreendimento. De resto, a gente tem que lembrar o seguinte, a grande parte do mercado de ação é um terreno infértil, um deserto, onde grande parte das empresas estão simplesmente convergindo para o custo de capital. Sim, tem oportunidades no Brasil, mas estão nesse subsegmento que o Gustavo mencionou. E é uma pena a gente ver que o quão pequeno é esse subsegmento ainda na economia brasileira.
né? Nos Estados Unidos, hoje, você pega as grandes empresas de tecnologia, as Mag 7, elas são já 35% da Bolsa norte-americana, crescendo lucros a 20% ao ano. Isso é schumpeterianismo na veia, isso é risco na veia. Não pensa que o Jensen ali, que é NVIDIA, né? Aquilo ali não foi... O cara começou fazendo placa de vídeo, de videogame, aí descobriu que aquilo servia para criptomoeda, começou a fazer dinheiro com mineração de Bitcoin e se transformou na maior empresa do mundo com inteligência artificial. O cara só trabalhou a vida inteira. O Jensen trabalha de domingo a domingo e ele diz: o que você faz da vida? Eu trabalho. Então, é isso que a gente precisa. Tem oportunidades no Brasil, a gente quer mais delas, tá? Porque, em grande parte, a Bolsa... Eu vou parar aqui, tá? A Bolsa do Brasil hoje é a mesma Bolsa de 2008. Petrobras, Vale, Banco do Brasil, Bradesco. A Bolsa dos Estados Unidos em 2008 era Chevron, era Exxon, eram grandes empresas de petróleo. Hoje é Google, Meta, NVIDIA, e eu tenho certeza que em 10 anos a Bolsa Americana vai ser totalmente diferente disso, e provavelmente, não vou dizer provavelmente que eu quero mudança, tá? Mas eu não quero que a Bolsa Brasileira seja novamente as mesmas empresas, embora, logicamente, eu quero que o Itaú esteja lá, porque é meu sócio. Um abraço. Boa, Rui. Ana, acho que lá no Market Makers a gente conversa semanalmente com analistas, com economistas, e às vezes me passa a sensação de que a gente tem muito bem diagnosticado os nossos problemas. Acho que a gente tem bem visível onde que a gente pode trabalhar. O que você elege como um plano, que a gente tivesse que fazer um plano real brasileiro agora, nesse momento, para a gente poder endereçar a questão da produtividade brasileira? O que você acha que é a grande questão brasileira agora, nesse atual momento? Eu diria que hoje eu não vejo mais uma bala de prata no Brasil. A gente vai ter que fazer uma discussão que vai passar da produtividade, abertura comercial, ajuste fiscal, ajuste macro, em várias dimensões, entrar dentro das políticas públicas, olhar a regulação, esses setores regulados, e melhorar principalmente as nossas instituições. A gente precisa que a sociedade olhe para as suas instituições e veja ela representada nos seus interesses. Quando eu paro para pensar o que está acontecendo, né? O ano que vem vamos para um orçamento de mais de 100 bilhões de precatórios. O que são precatórios? São discussões que a gente leva para a justiça porque nós não conseguimos resolver pelas nossas próprias regras como elas estão instaladas. Com grande incentivo dos gestores atuais de jogar isso para a justiça para eles terem mais orçamento esse ano, porque depois vira orçamento obrigatório, enfim, alguém se vira e paga, né? Quando eu vejo o tamanho de emendas parlamentares, né, a gente está indo para mais de 60 bilhões de emendas parlamentares, você poderia até dizer, não, mas é legítimo, veja bem, os políticos estão perto da sociedade. Assim, mas a gente não tem uma escassez de recursos imensa, a gente não pode fragmentar esse recurso. A gente teria que realmente ter um processo de entender quais são as prioridades de investimento dessa sociedade, porque, sim, tem algumas coisas que o setor privado não tem apetite de fazer. Estou vendo agora, né, tem um Leão em Roraima inaugurando, isso é uma agenda de 30 anos. Né? Olha o bem-estar que isso vai trazer e as oportunidades para aquela sociedade de ter novos investimentos industriais, por exemplo, onde você não tinha energia para isso. Então, tem, sim, um escopo de projetos que são de uma discussão coletiva de interesse social, que a gente poderia ter a aplicação mais organizada desses recursos. Né? Então, acho que minha resposta mais objetiva para você é que talvez esse plano comece com a gente dar para a Previdência Social um pouco mais de previsibilidade. A gente vai ter que discutir esse aumento real do salário mínimo, a gente não tem condições de pagar isso. Aqueles estados que têm condições, eles já têm legislação capaz de fazer o subnacional aprovar, o salário mínimo regional, não precisa de ter um salário mínimo nacional, onde, às vezes, São Paulo suporta bem, mas Amapá, Rondônia, Roraima não suportam bem. Então, a gente tem que tirar essa possibilidade de valorização do salário mínimo para, enfim, dar sustentação à Previdência Social. A gente precisa liberar esses recursos de saúde e educação de vinculações, porque, na verdade, eu acabei de falar, a gente está numa demografia que, enfim, a educação pode ser provida de uma forma mais leve e mais
com participação do setor privado, mas, por outro lado, a gente precisa colocar o Estado mais dedicado à segurança pública, né? Isso é um bem coletivo que está faltando no Brasil hoje, retirando riqueza do país. E a gente tem que ter esse dinamismo dentro das escolhas públicas. Não tem uma só medida, tem algumas que poderiam vir na frente. A discussão sobre regra fiscal, acho que no Brasil a gente perdeu, né? Porque o que vai ancorar uma nova regra fiscal, se a gente muda as regras tão facilmente, ou se a gente cria exceções tão facilmente para elas. De novo, a gente tem que discutir a despesa na vida real, como ela é, né? Menos os números, menos uma bala de prata, menos uma outra medida. Posso fazer para o Gustavo? Vai lá. Teve recentemente no Market Makers, né? Um excelente papo. Eu vou até perto do Gustavo, porque como está fazendo eco, talvez você não vai ouvir. Gustavo, quando você foi lá no Market Makers, você falou que os próximos 30 anos vão ser melhores do que os últimos 30 no Brasil. E depois você até escreveu no Estadão sobre isso. Isso é um sinal de otimismo com os próximos 30 anos do Brasil ou um sinal de pessimismo com o curto prazo do Brasil? Só dá para ficar otimista daqui 30 anos. Como é que tem que ser recebida essa notícia? O copo meio cheio ou o copo meio vazio? Oi. Dos dois jeitos. Ou seja, o curto prazo insiste em ser ruim. Então, todos estamos sempre reclamando da encrenca. Mas eu acho que, objetivamente, os próximos 30 serão melhores do que os 30 terminando aqui, até porque esses 30 que estão terminando agora compreendem a luta contra a hiperinflação, que consumiu muita energia, juro alto, todo tipo de esforço. E, para frente, eu acho que não vamos precisar disso. Então, acho que já dá para dizer com toda certeza que o juro vai ser menor, a inflação vai ser menor. Só isso já assegura que vai ser diferente, provavelmente melhor. O que é ruim, e é bom aqui, a idade média aqui é bem baixa, é ter clareza que hoje temos uma dívida pública de 8 trilhões, mais ou menos, que é de vocês. Nós aqui já não estaremos aqui para pagar os impostos necessários para pagar essa dívida. Talvez uma grande descoberta dos primeiros 30 anos e do processo de estabilização é que essa dívida precisa ser paga. Não é isso? Naquele tempo, e aí eu lembro, muitos de vocês não lembram, os senhores parlamentares não levavam a sério o assunto da dívida pública, nem tampouco do déficit. Isso não tem importância, a gente enrola a dívida, emite mais dívida para pagar dívida e pedala. Nosso Delfim Neto era um grande sacerdote dessa fé, ensinou ao PT, que aprendeu, né? E aí é claro que os jovens de agora podem, quando chegar a hora de fazer o pagamento, dizer, não, agora vamos jogar em cima dos jovens do futuro, e fica essa encrenca, essa nuvem negra sobre o Brasil. É claro que isso é melhor do que ter uma hiperinflação, que foi o que nós conseguimos vencer nos 30 anos que passaram. Foi uma grande vitória. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu dar o próximo passo em matéria de reformas, algumas sim, outras não. Ficou uma sensação de trabalho incompleto e que a gente pode fazer mais. Acontece muito comigo a pessoa perguntar assim, por que agora vocês não fazem o plano real da segurança pública, ou o plano real da pobreza, ou do sei lá o quê? Como se fosse uma fórmula mágica, bala de prata, né? Não vai depender da garotada aqui de vocês, como é que organiza. Especialistas terão que estudar muito, se organizar, chegar em Brasília, e vai precisar ter um outro Fernando Henrique, aliás, que os que tem aí não vão nos levar para esse tipo de solução, e aí
A gente, às vezes, não vislumbra quem vai ser, de que jeito vai ser. Mas eu acho que dá para apostar que vai ser melhor nos próximos 30 anos. Posso estar enganado, mas deixa eu me enganar, então. Pessoal, quero agradecer demais a oportunidade de estar aqui, Market Makers entrando aqui como apoiador desse evento espetacular. Vai ter muita coisa boa ainda. Agradecer Rui Alves, Ana Paula, Gustavo, grande aula. Josué, meu sócio, CEO. Valeu, Saloma. Valeu demais. Até a próxima.